Dentro de instantes iniciaremos o culto ao Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, da fonte das águas superiores, da fonte das águas inferiores. Sejam todas e todos muito bem-vindas a mais uma porção semanal da Sefer Torá. A Torá do Criador é o pão da vida, é uma manifestação física e lógica para a nossa compreensão e a nossa estada aqui na Terra. É a sexta porção semanal da Torá, tá? Essa porção está no livro de Gênesis 25, versículo 19 em diante, tá? O nome dela é Toledot. Toledot em hebraico é gerações. Vai ser uma porção extremamente elucidada, né? Vai elucidar a forma da gente se consolidar nas ações. O Eterno trabalha nas ações dos pais, nos filhos e dos filhos nos pais. Sempre esse tikkun, essa correção, ela é existente a todo momento. O Eterno, quando há falha no pai, o filho corrige o pai, e assim sucessivamente, ou a filha. Então são correções na criação do homem. Toda a nossa criação, ela é corrigida a todo momento. Todas as criações que a gente faz aqui na Terra tem uma correção do divino. A gente produz, mas o Eterno corrige. Se não tiver bom, vai ser refeito várias vezes até a gente acertar. E isso vai de geração em geração, tá? Houve erros lá em cima, não tem problema. E depois houve erros em Abraão e nas atitudes, e assim o Eterno vai corrigindo através das criações. Parashá Toledot, Gênesis 25, 19 a 28, 9, tá? A gente vai comentar sobre esse camelo. A Parashá Toledot, ela tem uma gematria de número 12 no final. E a sua raiz é um 3, que é um camelo, tá? A gente compreende que essa porção vai trazer um tikkun na família de Abraão e de todos também. Muito bem, Eterno dos Exércitos, desde já agradecemos a Ti. Estamos entrando, Adonai, na Tua presença, Eterno dos Exércitos. Ser conosco através da Sua Kadosh instrução. Ó Eterno, fale conosco, admoesta-nos, traga a justiça e a bondade através da Davá. Ó Todo-Poderoso, somos pó e cinza. Estamos aqui humildemente te pedindo a Sua manifestação, a Sua compreensão, que haja a ativação da árvore da vida na nossa existência, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, nas nossas criações. Ó Eterno dos Exércitos, entra com providência, com os seus malais de proteção nessa congregação aqui. Ela é espiritual, física, metafísica, ela é pela internet, ela é também avivada na nossa consciência. Eterno dos Exércitos, se tiver algum mal, alguma palavra contrária, algum tipo de queima de incenso estranho sobre nós aqui, sobre todos os familiares, que o Senhor jogue por terra, Eterno dos Exércitos. Jogue por terra todos os inimigos das membros e dos membros que aqui estão existentes e dos que estão por vir também. Ó Eterno dos Exércitos, Tu é onisciente, Tu é onipotente, Tu é onipresente. Adonai Tsevaot, ser conosco, sempre, hoje, amanhã e sempre. Obrigado por mais uma profecia que foi tratado aqui e está ocorrendo hoje lá em Israel e também em nossas vidas. Ó Eterno dos Exércitos, obrigado por tudo. Amém. Amém. Shalom à comunidade de Israel, shalom a todos os remanescentes. Congregação, somos remanescentes do amor do Altíssimo. Estamos reunidas para avivamento da nossa compreensão e existência no altar de sacerdote. Tem mulheres aqui sacerdotisas, homens também, e somos sacerdotes sim do Altíssimo. Desde o início da criação. O Eterno dos Exércitos vai tratar a nossa geração energética
e também física essa noite, com essa porção maravilhosa. Hoje é 22 do mês 9, ok? Hoje é 22 do mês 9. Aliás, é 23 do mês 9, mas é 22. Foi 22 no calendário do Luna Solar, tá bom? Então hoje é 23 do calendário gregoriano também, né? E a gente está se aproximando do mundo vindouro. Nós tratamos pela internet essa semana sobre a questão da vibração do selo, do anel do Criador. Nós sabíamos que o Eterno selou a Terra. Essa Terra aqui, esse planeta, ele é selado pelo anel do Altíssimo. É mesmo, irmão Cláudio? Sim. É um selo energético que há em todo o planeta Terra. A gente, no início desse ano gregoriano, comentamos um pouco sobre isso aqui no mês de fevereiro, né? Como é este selo? Através da energia, irmã Tânia. A água contém energia, porque a água tem o Rua do Eterno. Qual é a manifestação do divino aqui na Terra em forma física? A água que a gente bebe, a água que a gente toma banho. A água foi o primeiro elemento que o Eterno criou-se nos céus para formar os mundos. E a água é uma manifestação de luz física aqui na Terra, que traz cura, traz limpeza, libertação, traz criações. Então a água é algo divino. E na água existe o anel do Criador, que é a energia elétrica. Essa energia ela está na água, está na terra também. E isso tem uma vibração, irmão Valdo, com uma medição específica. Do número 8. Quando a gente coloca uma medição na água, ou na terra, ou na areia, dá-se o número 8. O número 8 significa o Messias. O número 8 significa o dono do mundo, porque o nome dele é 8. O número 8 significa o neto de Canaã, Het. E Het significa fogo, quente, homem quente. E Yeshua era um homem quente. O Eterno, a sua manifestação é em fogo também. Então, esse selo, a gente tenta buscar esse selo a todo tempo, né? Na parte física, a gente até usa ele como energia elétrica, né? É do selo do Eterno, a energia elétrica. A gente usa para vibrações. A gente usa também o selo do Eterno para hertz, irmã Tânia. Você sabia que os rádios celulares e a internet é por vibração de hertz, né? O aparelho para fazer o scanner da máquina de lavar, o scanner para fazer uma tomografia, tudo isso é o selo do Criador. E tem a valorização do 8, do Het, ok? E também a gente não só usa o selo do Eterno como propriedade para ajudar na iluminação, para trazer cura nos aparelhos, para a comunicação, como está tendo aqui nesse momento, são hertz. Então, tudo que você imagina é em forma de hertz, é o selo do Eterno, e você não enxerga a sua imaginação, mas ela anda em forma helicoidal um tempo e se aproxima lá onde você pensou. Se você pensar o bem, aqui vai dar o bem. Se você imaginar que aqui vai crescer, vai ter crescimento. Se você colocar pragas e maldição nos seus caminhos, que o Eterno nos livra disso, também ocorrerá da mesma forma. Então, a energia de hertz é uma tramitação, é uma comunicação da linguagem que a gente tem através do poder do Altíssimo, tá bom? O controle remoto também, tá bom? Então, tudo isso é a manifestação energética do Altíssimo, tá? E os Shedins, que são os demônios, eles também usam um pouco dessa frequência, tá? Eles não têm como usar a nossa mente, mas eles têm como usar essa frequência numa forma deitada, como o Oroboro, né? Que é uma cobra tentando engolir o próprio rabo, é um 8 deitado.
como tem nos seus celulares uma simbologia da Meta, né, que está aí no seu WhatsApp. É uma simbologia maligna, tá? Do pessoal dos Illuminates e maçons, tá bom? E essa cobra verde que vocês têm no celular aí é o Ouroboros. O Ouroboros são um grupo de energia de demônios que atrapalha a captação nossa da energia do Eterno para conosco, né? O próprio Daniel passou por isso. Ainda que ele tivesse feito o jejum de 21 dias, o famoso jejum, ainda assim o Ouroboros atrapalhou a bênção chegar a ele. Não foi isso, irmão Walter? Atrapalhou chegar, e foi uma luta com o Miguel para poder chegar a bênção a ele. Então, por isso, há esse atraso de energia de luz, há esse atraso das bênçãos chegar, porque nós lutamos contra o Ouroboros, contra essa energia de uma salvação deitada, não em pé. Nós lutamos essa noite aqui por uma salvação de pé, em pé, né? É um 8 do Messias, não o Ouroboros da WhatsApp, né? Que está ali cavando toda a sua energia, tudo que você está elaborando, o governo está sabendo, toda a sua mensagem, eles captam tudo, né? Então, essa energia do Ouroboros, essa energia da salvação pervertida da maçonaria e desse grupo de malditos, tem atrapalhado a comunicação de recebimento de bênção do povo do Eterno para com o povo do Eterno, tá? E essa noite o Eterno vai trabalhar em cima disso aqui, para a gente se elucidar, se precaver dessa energia, tá? E compreender que essa energia está caindo por terra, irmão Val. Notícias boas, porque no dia 15 de setembro houve o dia das expiações aqui. A gente fez 24 horas de jejum, né? Foi um Shabat, fizemos a aflição da alma e da carne, e 9 dias após, no dia 24 de setembro, iniciou-se uma nova vibração na terra, na água e na terra também. Algumas pessoas de Israel, também do sul do país, homens da Bahia, fizeram a medição e a frequência não é mais 8. A frequência da terra agora, irmãs, é o número 12. Que bênção! A frequência do número 12, ela é superior. Então, os demônios não conseguem mais ter acesso à nossa existência a partir de 22 de setembro, ok? Eles vão perder a força, já estão perdendo, porque eles só conseguem vibrar até o 8. E o 12 é uma anunciação de que o Messias está próximo à chegada, a qualquer momento terá um mundo vindouro, e haverá sim ira do Eterno, guerras, mas é um benefício para as almas do Criador. As almas do Criador vão receber o bem, tá? Com essa frequência do 12, porque o 12 nada mais é que a Toleudot, gerações. Então, a partir de setembro agora, nós estamos entendidos na porção Toledote, Gênesis 25 a Gênesis 28. Essa porção vai separar o joio do trigo. Então, de setembro para cá, o Eterno já começa a separar as almas dele para o processo sacerdotal do mundo vindouro e para livramentos também. Por que, irmão Cláudio? Porque o Eterno nos ama o primeiro, né, irmão Walter? E pelo fato também de que vai começar a ira do Eterno sobre as nações. Haverá essa cobrança do Altíssimo, porque as nações desobedeceram à instrução do Altíssimo. Então, por isso, chegou a Toleudot de uma forma extremamente eficaz. São 60 dias, né, que já deu início esse portal. Israel foi declarado, toda a Europa está contra Israel, tá bom? A profecia, sim? Eu vou pedir
Eu, como já falei, fora do hebraico não existe salvação, né? Não, Senhor. Porque a única língua que existia de Adão e Eva até a Torre de Babel era do hebraico. De Torre de Babel para cá são línguas de maldição, né, que são 180 dialetos diferentes. Inglês, português são línguas que o Eterno colocou essa confusão para que o homem não tivesse altivez. Mas no mundo agora vindouro vai prevalecer a língua hebraica. Então, qualquer tipo de assunto de santidade só é válido pela letra de hebraico, porque as outras letras tiram você da santidade automaticamente. Elas até aproximam, mas não é uma verdade, é uma mentira, é uma confusão de línguas. Então nunca vai chegar ao denominador comum. Muito bem, a gente está com 60 dias do portal aberto, chegamos na vibração 12. O Eterno não despejou o azeite dele de forma forte para que a gente não pereça. Mas as trevas não vai ter mais poder, irmã Tânia, sobre nossas vidas mais, tá? Para as pessoas obedientes, fica claro sobre isso. As obedientes vão estar na mesma frequência do 12, tá? E a gente vai estar segura, a nossa alma, do Criador, com o Criador. As outras almas já estão num processo um processo difícil, que a gente falou ontem no Terrelim 37, né? Está lá, são 40 versículos, e foi falado isso ontem no Salmo 37, tá bom? O Eterno, ele trabalha nessa forma de toledote de gerações. O que são gerações? Gerações é as criações de tudo que a gente é, de tudo que a gente faz. Então, por exemplo, meus filhos pertencem à geração da mãe e à minha geração, né? E assim vai ser revelado os defeitos dos meus avós, os defeitos das bisavós da Tânia neles, tá? Porque eles contêm o DNA da irmã Tânia, o DNA de irmão Cláudio. Então vai ser revelado no Toledote em gerações. O Eterno trabalha dessa forma, ele é um majestoso, e ele revela-se todo o processo. O comportamento nosso revela como nossos avós foram, como meu pai era, como o tataravô dele era, como a minha mãe era, na época ela era nova. Todo o meu comportamento condiz com o meu toledote, com as gerações do passado e existente. O Eterno, ele não é passado nem futuro. O Eterno é onipresente. E ele revela todo o processo na presença real. Ele não trabalha com algo que é passado. O Eterno não está no limite de tempo. Tempo do Eterno, irmã Tânia, é acima dos tempos. Ele é o excelso, então ele não tem calibração. Se o Eterno determinar, e daqui a 3 anos, um defeito do meu tataravô vai ser revelado em mim aqui dentro. Então não tem como eu escapar disso. O meu comportamento diz quem sou eu, né, irmão Walter? E diz quem é toda a minha geração. Entende-se? Então até nessa noite vai trabalhar nesse Bereshit, nesse Gênesis 25, do 19 em diante, tá? E vai nos conceder a sabedoria e entendimento dessa porção de gerações. Gerações é um camelo do Eterno energético. A gente pensa no camelo lá da Arábia Saudita, né? Do deserto andando na areia. Mas esse camelo, ele é, Baruch Hashem, ele é através, Tânia, das vibrações que a gente emite, que a gente recebe. Nós não somos esse corpo que você está vendo aqui. Nós somos uma energia usando matéria. Nós não somos este veículo que eu estou usando para falar contigo. Nós somos uma energia. E o Eterno corrige toda a minha existência nas matérias, na forma de lidar com mulheres, com criança,
com dinheiro, com responsabilidade, com horário. Isso conduz e me diz quem sou eu. Não é isso, irmão Val? Vai dizer quem sou eu, como é a minha propriedade, a minha responsabilidade. Então, Toledor de Gerações não é só pelo lado do DNA, mas gerações para o Criador, é a forma de eu entender as vibrações. Vibrações é a real grandeza da nossa existência. Se nós vibrarmos poder, sabedoria, alegria, entendimento, assim vai surgir outras almas nessa mesma vibração aqui. A irmã Tânia falou, Cláudio, eu tenho uma pessoa conhecida que ela está passando por um problema que já passou. O que aconteceu, irmã Tânia? Ela está grávida de um rapaz. O rapaz está dizendo que ela não vai, não é dele a criança, e já está com 6 meses. E o primeiro foi do mesmo jeito, e esse agora já é o segundo. Mas quem é culpado, irmão Valdo? É o rapaz ou é a leitura da vibração dela diante das circunstâncias? Quem está errado? É a nossa leitura. O Salmo 25, ele está aqui na Bíblia para corrigir isto. Se você não corrigir o seu ego, vai repetir o mesmo problema ano a ano. Não é isso, irmão Valdo? Porque eu não quero mudar. Tem que ser aquilo que eu quero. Eu quero Coca-Cola, mas não tem só Coca-Cola de bom. Tem suco de mamão com laranja, tem suco de graviola. Não, mas eu só gosto de Coca-Cola porque é preto. Não, mas às vezes você pode trocar, às vezes vai ser um outro sabor até melhor, não é, irmão Valdo? Ah, não, mas eu quero assim, então vai ficar sempre nesse círculo vicioso. E isso é tratado lá em Êxodo 32, né? Sobre a questão do bezerro de ouro. E esse mecanismo de falha da irmã, que é a colega da irmã Tânia, se sucedeu porque a falha está nela. Ela está lendo o alvo num local errôneo, errado, equivocado. Ela está valorizando a vida dela com uma pessoa que tem uma forma abstrata do amor real. O amor verdadeiro, ele consiste na vibração. Então, pela vibração, você identifica a pessoa como é. Você não pode dar sentença pelo lado físico. O Eterno deu uma advertência a Samuel. Samuel, não olhe pela aparência. Não dê a sentença, não escolha pela aparência. Tem que ser por vibração. Pela vibração das palavras, você conhecerá aquela pessoa. E também pelas atitudes. Não podemos colocar a nossa vida inteira no altar, né? Colocar o nosso cabrito ali no holocausto, uma coisa que não vai dar o seu feedback. Tem muito cuidado com a aparência, né? Então hoje o Eterno vai tratar esse Toledote, essas gerações, mas numa forma vibratória. Precisamos ler a vibração do mundo, a vibração quântica, a vibração energética, para a gente consolidar nossa alma, né? Naquela padaria, naquele mercado. Agora, em 2014, aconteceu algo aqui no aeroporto. Eu cheguei no trabalho, na Rua 5, do lado da casa da irmã Eunice, e eu até contei isso aqui no mês de janeiro. E estava trabalhando lá e eu não tinha levado almoço. E quando deu 1h05, eu falei, eu vou parar um pouco, vou na padaria comprar pão, queijo prato e suco para mim almoçar. Deu 1h10, 1h05. Mas aí o Eterno falou comigo, não vai. Não vai só 3 horas. Porque a casa está sozinha, a dona está trabalhando. Mas ela está ansiosa para você terminar a obra.
e tem alguém vigiando os seus passos para ver se você está morcegando ou não. E também não vai lá porque lá não vai dar certo você ir. Eu ouvi na mente o Eterno falando isso comigo, irmão Walter. E o que aconteceu? 1h10, chegou um carro preto com 5 homens, botou arma na cara de todo mundo lá. Essa padaria é ao lado da igreja da irmã Eunice. Pegou tudo, roubaram tudo, bateram na cara da menina do caixa. E se eu tivesse ido comprar o pão lá, eu teria morrido. Então o que me salvou foi a minha consagração de jejum com o Eterno. Foi a vibração, eu li a vibração da advertência do Altíssimo. Não vai lá agora, Cláudio, vai só às 3. E 3h05 eu fui lá, estava fechado, eu fui na outra padaria e o pessoal me comentou. Então é por vibração que vem o livramento. O Eterno avisa em sonhos também, né, irmão Val? O Eterno trabalha com essa leitura. Não pode ter gerações a grosso modo. É perigoso. Então o Eterno me causou esse livramento maravilhoso. E eu fui na outra padaria, comprei o lanche e almocei 3h30 naquele dia, na rua 5 ali, ao lado do supermercado Nossa Senhora Aparecida ali. Então precisamos ter uma leitura boa do que ocorre ao nosso redor. Uma grande maioria não sabe que a Terra tem um selo número 8 e de que agora dia 22 de setembro foi para 12 a vibração quântica da Terra. Ninguém sabe disso. Porque o pessoal está envolvido só no físico. E o Eterno não é só o físico. O Eterno é oração, é vibração para dar certo, é jejum. Né? Amanhã já estamos no 7º dia do jejum, amanhã, de 12 horas. O Eterno trabalha nesse sentido para a gente ter livramentos, para a gente ter uma geração sã, não de aborrecimento. Quer dizer, a colega da irmã Tânia vai ter que recomeçar tudo de novo. E não tinha nem necessidade disso. Aí a criança nasce, sofre sem pai, né, irmão Val? E aí depois ainda quer bater na mãe, quando está grandinho, dá culpa à mamãe porque o papai não está aqui, né, irmão Val? E aí a culpa vai vir toda a energia ruim em cima delas, porque ela errou com ela mesma. Não podemos errar conosco mesmo. Nós temos que ser um pão da vida que desceu dos céus como Yahushua, né? Ele desceu de cima para baixo, não é de baixo para cima. O que está acontecendo, né? O povo quer salvação de baixo para cima, não. Os judeus lá, meus irmãos, eu amo todos eles, me ensinaram muito a Torá, mas o calendário deles é da cerveja, é da cevada, do trigo, de baixo para cima, não existe isso. Não é porque está no livro de Vaikra 27, uma lei adicional, que eu vou implementar na minha frente. A lei do Eterno, ela está em Gênesis 1:14, não está em Vaikra 27. Em Vaikra 27 ocorre se eu estiver no exílio. Aí sim, mas não há necessidade de eu colocar um calendário de baixo para cima. O Eterno colocou a minha mente em cima para que as minhas pernas obedeçam. Não é as minhas pernas que vão mandar no cérebro. Não é isso, irmão Walter? O calendário está errado. Quem quiser seguir eles, que sigam. Eu sigo do Altíssimo, que está aqui. Porque o Altíssimo está lá nos chamais. Ele não está aqui embaixo no inferno. Não tem lógica. E se um agricultor milionário de Israel adulterar a semente? A pessoa vai todo mundo para o inferno rápido, porque aí está adulterado, ela vai nascer um mês depois. E aí, como é que fica o seu calendário? Você não pode ir pelo físico, você tem que ir pelo espiritual do Altíssimo. Porque eu tive um grande livramento na Rua 5, né, quando eu pintei a casa da dona do supermercado Nossa Senhora Aparecida, né, de Adriano, lá, gente boa, povo bom. Né, levei 5 meses pintando ali na Rua 5, e naquele dia eu não levei almoço, e por eu escutar o Eterno no meu cérebro, eu fui salvo, porque eles bateram nas meninas lá do caixa. Bateram e deram coronhada, porque só levaram R$800.
disse que era pouco. Então eu tive um grande livramento porque eu vibrei com o Altíssimo. Precisamos entrar nessa Toledot, tá? A gente vai entrar hoje, vai ser maravilhoso esse 19 aqui, e vamos prosseguir para que a gente entre no livro de Romanos 9, 6 a 13, no final da porção, tá bom? Nós vamos tratar disso. Todos abrindo de Bereshit 25, 19, na qual nós vamos dar início aqui sobre a descendência do irmão Isaac. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito é o nome do Todo-Poderoso, que fez os céus, a terra, a fonte das águas. O livro de Gênesis 25, 19 diz assim, e estas são as Toledot, gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac e era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filho de Betuel, um arameu de Padan Aram, irmão de Labão, arameu. 21. Isaac orou incessantemente ao Criador por sua mulher, porquanto era estéril, e o Eterno ouviu as suas tefilatenos, as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. 22. Os filhos lutaram dentro dela, então disse, se assim é, porque sou eu assim. E foi perguntar ao Criador. 23. O Eterno lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o outro povo, o maior, servirá ao menor. Até aqui, observe-se que havia em Isaac, ele tinha 40 anos, e havia nele, na sua esposa, a questão de ser estéril, Ele já havia tido um men, A letra M de Maria, men, significa água, significa transformação. A irmã Rebeca era estéril e houve tefilatenos. Então, o nosso tefilateno, que é a nossa tefilá, a nossa oração, ela tem validação irmãntânea. Qualquer oração que você fizer ao Altíssimo, certamente, irmão Valdo, o Eterno lhes responde. E respondeu a tefilá da irmã Rebeca, na qual ela teve 2 filhos. Mas, ora, se o maior vai servir o menor, por qual razão houve essa divergência já no ventre? Alguém poderia trazer uma sugestão do mesmo pai, mesma mãe, mas irmãos gêmeos brigando já no ventre, e já com uma formatação de que o maior, ou seja, o mais velho, ia servir o menor. Pensa aí que eu vou tomar água e a gente vai ter esse entendimento entre Esaú e Jacob. Vai pensando aí. Bendito seja, Eterno. Vai pensando. Muito bem. A gente entendeu que tudo é vibração. Irmão Valdo tem uma família excelente, as meninas dele são obedientes, os meninos também, os netos não é diferente. Então, a esposa também, certamente, um ser humano maravilhoso, que se elevou, mas era gente muito boa. Então, por que às vezes vem um filho rebelde? E por qual motivo, às vezes, um que é até mais velho, mas se torna menor? Por que ocorreu isso na geração, na Toledot de Isaac e de Rebeca? Por conta da vibração. Entende-se, irmã Tânia? Então, a preparação das nossas criações é por vibrações. Se você vibrar essa noite, esse culto, se você vibrar esta semana que está começando, uma vibração extremamente positiva e boa, certamente não só a semana, mas todo esse final de mês será produtivo, bom, com respostas boas sobre a vida de qualquer um. E assim foi do irmão de Isaac,
né? O irmão Isaac, ele tinha uma codependência em relação ao lado patriarcal, matriarcal, melhor dizendo. Então havia esse tipo de relatividade dos pais dele. Observe-se que ele, com 40 anos, o pai que despertou o servo Eliezer para que ele fosse arrumar uma esposa para ele. Olha só que coisa, né? Ele não teve uma atitude de arrumar uma esposa ali em Canaã. E muitos dizem porque eles tinham preconceito pelas cananitas, porque era uma forma diferente de ser. Algumas religiões dizem porque eram malditos. Mas nessa porção de hoje o Eterno vai fazer esse tratamento com Isaac, com o próprio Abraão e com as suas filiações, de que não é bem por aí. Não é a pessoa que te traz o mal, irmã Tânia. Não é o rapaz que engravidou a sua amiga e agora ele não quer assumir, está com medo, tem que fazer DNA. É a vibração da própria pessoa, né, irmão Valdo, que traz a sentença, né? Quantos anos eu estou vibrando para chegar aqui? Eu estou desde 2011 naquele morro ali do Planalto, vibrando nas igrejas. Um dia eu vou conseguir chegar até aqui. É por vibrações, não é por força, não é fazendo fofoca, com ameaça de morte, não é assim. Vai vir por vibrações, no tempo determinado, o Eterno colocará em suas mãos, sem força, sem violência, sem fofoca, sem pedir espíritos e outros deuses. Então, o que aconteceu entre Jacobe e Esaú, né? Houve essa descompensação já no ventre de Rebeca, porque ali houve uma vibração contraditória entre a mãe e o pai. São vibrações, Tânia, contraditórias. Ler o mundo, ler a formação de fazer de formas opostas. E tudo que você fazer pensando vai ser relatado como uma fotocópia, como uma máquina de retrato da Kodak. Vai ser revelado aquilo que você pensou, aquilo que você exerceu, mas na sua criação, não das demais. O rapaz lá nunca errou. Quem erra é a própria pessoa, não é, irmão Walter? O diabo tem o seu poder lá. Ele só vai ter poder sobre a minha vida se eu der créditos à majestade dele, não é, irmão Walter? Se eu não der créditos, se eu agir com Salmos 34, shalom, meu querido, não vai tocar em nada meu, não toca. Então o Salmo 34 é importante para a gente não dar lugar. Pede-se para dar lugar à paz no Salmo, não a guerras e não a ira. Não alimente a ira, alimente a shalom, a ira não. Então, por que Esaú lutava a Jacó? Por qual motivo? Porque a mãe tinha uma relevância contraditória à atmosfera. O fato da Rocinha, o fato de Higienópolis, o fato da Nova Holanda ser um bairro humilde, não significa que eu tenho que julgar eles, que todo mundo ali, ninguém presta. A gente não pode ser assim. Porque essa vibração energética que eu julgo lá pode vir sobre mim, que é como aconteceu com a irmã Rebeca. Ela teve um filho covarde, né? Que se acovardava, que puxou a parte do pai, e teve um que era extremamente fora da obediência dos pais. Então, aquilo que ela projetou nas cananeias aconteceu dentro da própria geração dela, não das cananeias. Porque em nenhum momento as cananeias errou com Esaú. Quem errou com Esaú, quem ficou errado com o Eterno foi Esaú. Não foi as 3 esposas de Esaú, 2 cananeias e uma árabe, né, que a gente vai falar depois sobre isso. E quanto a Jacobe, ele era uma pessoa que era tímida. Ele era um rapaz tímido que não tinha
uma vibração para criar coisas, né? Ele não tinha esse tipo de comportamento. Então, por isso, ele mentiu para o pai, né? Observe-se que toda a energia que a mãe provocou, que o pai foi induzido a entender, né? Que ali ninguém presta, né? Sempre apontando, né, irmão Val? Apontou 1 e 3 foram para eles. Gerações, guerra, 3, camelo. Incrível. Número 3, o camelo deles, olha o que o Eterno fez com eles. Fez apontar eles, né? Que quem fez foi eles mesmos. O próprio camelo de mal que ela via nas cananeias sobressaiu nos 2 filhos. Porque um fez mentir ao pai para ter a bênção. E com mentira, irmão Valdo, a gente não tem nada. Sabe, a realidade. Irmã Eunice, hoje Israel tem a terra. Mas eles têm paz? Não tem paz porque mentiu, irmã Tânia. E se a gente mentir, nós não vamos ter progresso. Nós não vamos ter shalom. Nós não vamos ter crescimento energético e físico. Então, a mentira que a mãe pediu Jacob para fazer contra o pai, Isaac, foi ali o fim da picada da Toledote da geração de Abraham em relação a Isaac. Porque houve mentira de Jacob, houve desobediência de Esaú. A desobediência de Esaú fez com que ele desobedecesse o Todo-Poderoso, e as esposas por si só não fizeram nada, tá? Foi o eu, caiu sobre eles. Então, irmã Tânia, tudo que acontece na vida da gente é pela vibração. O Eterno está tratando essa noite a forma da gente vibrar, sentir, acreditar. Esse acreditar nosso tem que ser são, bom, né, irmão? Não olhar todo mundo com ódio e achar que aquele rapaz que está dentro do ônibus ali de boné é bandido. Não podemos vibrar dessa forma, né? Às vezes ele é um homem extremamente bom, aquele que passou ali, mas bom demais. Às vezes é próspero, você não sabe, anda de ônibus, como o meu professor de química. Eu tinha um professor de química lá em Bariê, que ele morava num cômodo, telha de amianto, pintado de calco fora, uma porta de madeira azul, uma janela de tramela azul, da cor da roupa de irmão Val, batata doce plantada em volta da casa, aipim na frente no portão, cerca, e ninguém dizia nada. Ele era engenheiro químico, dava aula em 2 colégios, um em Piabetá e outro em Petrópolis, e guardava o dinheiro dele aonde? Dentro de casa? Nas batatas doces na terra, você não ia achar nunca. E tinha apartamento em Copacabana e você não dizia que aquele homem tinha dinheiro. Então, não podemos julgar pela aparência, não faça isso. Julgue sim pela vibração. Se a vibração, sua alma ler que a vibração casa com o divino, casa com a proposta, aí sim poderemos fazer um acordo, poderemos noivar, poderemos vender, poderemos comprar, Baruch Hashem, mas se não for pela energia de vibração, é muito perigoso fechar negócios. Nós, judeus, nós fechamos negócios 2 vezes na semana. Na terça-feira, foi criada as plantas, a gente faz assinatura para entrar na faculdade, para renovar matrícula de filha, para comprar casa, vender, comprar moto ou carro, para fazer compra. Os judeus do mundo inteiro fazem assim, às terça-feira, para fazer reunião com a família à noite. É terça e domingo. Esses 2 dias é sagradíssimo do povo hebreu. É um costume desde a época dos cananeus, desde a época de Jacó. Então, existem dias que vibram o bem. Existem dias específicos que a gente entra nesse rayon. Então, tudo aqui na Terra é um portal energético. Não é pelo lado físico, irmã Tânia.
nada pelo físico você pode dar sentença de fim, de ômega. Ok, eu aceito. Não, não faça isso. Porque o Salmo 37 adverte a gente de Ló. Já começa no Aleph, Ló, não faça, não te alongues, não averigues com o ímpio, com a iniquidade, com pessoas que não façam isso. Então, o Ló nosso, ele deve ser constante, irmão Val. Por que, Cláudio? Porque o Ló é um grande livramento que o Eterno está nos concedendo à nossa alma. Quando o Eterno diz não, porque ele sabe que ali do outro lado do muro há um cão muito bravo, né, irmão Val? Que poderá nos morder e causar um grande dano. Essa porção ela é magnífica, tá? Aqui a gente vê nesses 5 passuques que 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das 2 entranhas, um povo será mais forte do que o outro, o povo é o maior, servirá o menor. Essa consideração foi dada por contas da vibração do casal. Então, o casal tem que vibrar em comum acordo. O casal não pode ter divergência para onde vai, para onde chega. Porque isso causa esse grande conflito, irmã Tânia, que sucedeu aqui já na barriga da irmã Rebeca. Os 2 irmãos gêmeos já brigando, já tendo dissoluções no ventre, incrível. Porque um vibrou uma coisa e o outro vibrou outra. A irmã Rebeca, ela aceitou o casamento por conta da aparência, irmã Tânia, por causa das propriedades. O que aconteceu? O servo Eliezer levou 20 camelos, 10 casais de camelo. O servo Eliezer levou braceletes, cordões e pulseiras e anéis de ouro para ela, para vir uma forma de impressioná-la, para que ela desse o sim para casar com o filho do patrão. Isso fez ela dizer um sim, isso fez o acasalamento. Mas o Eterno está mostrando essa noite aqui, que já no ventre dela não houve um acasalamento de comum acordo. Foi um acasalamento por propriedades peculiares. E o Eterno mostra isso essa noite, que a filiação desse casal foi por questões de ego. Com o Eterno, gente, não se brinca, porque Adonai, ele revela todo o sistema automaticamente nas nossas ações. Amém? Agora nós vamos seguir com a questão do capítulo 26, tá? Que dizia assim: havia fome na terra, além daquela primeira fome que vos nos dias de Abraão, por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, a Guerá. Observe o 2. Apareceu-lhe o Eterno e lhe disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o meu juramento que tenho jurado a Abraão, teu ave, outro pai. 4. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas essas terras e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Número 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandato, os meus preceitos, meus estatutos e as minhas leis. 6. Assim habitou Isaque em Guerá. 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã, porque temi dizer é minha mulher, para que, porventura, dizer a ele: não me matem os homens daquele lugar, por amor de Rebeca, porque ela era muito formosa. 8. Aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Número 9. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse-lhe: eis que, na verdade, é a tua mulher. Como, pois, disseste é minha irmã? E disse Isaque: porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. Número 10. E disse Abimeleque:
que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. Número 11, e mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Até aqui foi o toledote do nosso querido Isaac, né? A mesma formatação, irmã Tânia, de Abraão, o pai, aconteceu em Isaac, né? Abraão tinha muito temor dos egípcios e mentiu para o faraó dizendo que Sara era sua irmã. Olha só que coisa. E aqui agora o filho repetindo a mesma situação, mentindo para o rei dos filisteus, Abimeleque, dizendo que a Rebeca era sua irmã. E o que acontece sobre isso, irmã Marli? Qual é a sua opinião diante disso? O pai fazia, agora o filho. O que significa isso, irmã Marli? Sim. Eu penso como se fosse uma maldição de pai para filho. Porque foi logo o exemplo que o pai deu. E escolheu aquele exemplo que o pai deu, pessoal também. Concordo plenamente também. Então, irmã Tânia, bendito sejas. A geração nossa, irmã Tânia, a Toledote, ela vai ser revelada. Como a gente falou no início do culto. Abraão teve esse mesmo comportamento de idolatria, de ter temor a uma pessoa que às vezes até você nem conhece, né? Então a idolatria, ela tem destruído milhares de famílias, milhares de homens, de povos, pelo fato de acender uma grandeza em algo que é abstrato, que não existe, né, irmão Waldo? Então, Tânia, sempre devemos vibrar, sempre devemos acreditar no Altíssimo e nunca ter temor de alguma coisa que você não tem lógica. A única pessoa que o povo do Eterno deve ter temor é o Altíssimo, né? Então isso gerou a Abraão um grande problema sobre ele e sua esposa. Houve agora, mais uma vez, ao rei dos filisteus, o seu filho com a mesma tendência. Então, por essa razão, irmã Tânia, houve essa descompensação no ventre da sua esposa, porque as crianças também houve essa divergência ali na criação da vibração energética. Então, a vibração energética é o princípio do amor, é o selo real do Altíssimo. Não adianta a gente se aproximar de alguma coisa, de uma pessoa, um trabalho, lá o que for, se você não vibrar o amor sobre aquilo, né? Como a gente viu aquele homem não, aquele ser que não pode ser considerado homem, aquela coisa ali em Campos, que ele se matriculou na faculdade de medicina, na FMC, é R$9.000 por mês, a matrícula, a mensalidade para ser médico, né? Em todas as do Brasil todo é 9.000, a mais barata é em Bom Jesus de Itabapuana, que é 8.000, né? E a de São Paulo, na Zona Leste, próximo a Itaquera, que é uma faculdade só para negro, lá é 6.700, né? Mas faculdade mesmo de médico é 9.000 por mês, né? E na Barra da Tijuca é R$13.000 por mês na Estácio, né? Por mês. O que ele fez? A mãe pagando, ele estava batendo na mãe para ter drogas e ainda atropelou a mãe e morreu. A mãe morreu, ali em Campos, aqui pertinho, né? Então a gente tem isso. Se não vibrar, a pessoa não fica. Ele se matriculou para dizer que é médico, mas ele não é médico. Ele estava já adulto, morando na casa da mãe, mas não se considerava da família. E assim são as criações, irmã Tânia. Tem criações que não lê a majestade do pai e da mãe, né? Está ali dentro da casa, mas não obedece, não está nem aí, né, irmão?
Então, são pessoas que estão fora do divino, que não têm a vibração. E a Rebeca, ela casou-se junto com Isaac porque foi empurrada praticamente, né, irmão Val, para esse casamento. A Rebeca, ela foi empurrada pelo fato de que o servo de Abraão chegou com 20 camelos, né? Você imagine uma pessoa eu chegar na casa de uma pessoa e falar que eu tenho uma concessionária de carro e eu tenho a loja de Rita Joias. A mulher vai dizer sim, com certeza, não vai, irmão Val? Não tem lógica, ela vai dizer sim. Tem poder, eu tenho uma concessionária nos Cavaleiros, eu tenho uma relojoalheria na Galeria Carapebus. Qual é a mulher hoje que não vai dizer um sim, irmão Val? Isso tem que ter muito cuidado, né? Exatamente. E ele foi despertado pelo pai para casar. Mas será que realmente, irmã Tânia, ele queria casamento? Eis a pergunta, né? Nas religiões não tem esse tipo de fala no culto, porque a religião só olha para um prisma. Aqui a gente olha os 4 e mais os 4 pelas costas. Aqui a gente tem a salvação do rei, do 8. Aqui a gente vê o lado bom de Abraão e mostra o defeito. Aqui a gente mostra todos os 4 lados de cada letra da palavra. Nós não falamos só um prisma ou por sentimento. Aqui a gente está explicando a forma antagônica de Abraão, a forma antagônica das noras, a forma antagônica do próprio filho, a forma boa dos próprios filhos. Então a nossa palavra aqui, o judaísmo racídico, trabalha nessa forma, mostrando o lado bom e o lado negativo, né, irmão Valdo? Senão é uma covardia você acusar as noras e olhar Isaac como um santinho. Isso não tem lógica. Então as noras não prestam e Isaú que presta, mas não tem lógica. Quem desobedeceu foi Isaú, não foi as mulheres. Você não pode colocar a culpa nas meninas. Afinal de contas, dentro de Israel e dentro da Bíblia, todo casamento é patriarcal. A responsabilidade de tudo negativo ou bom na casa pertence ao homem, não às mulheres. Então você não pode colocar a culpa na mulher, a culpa é sua. Se está faltando açúcar, se não pagou a luz, se tem alguém doente, a culpa é do macho, não da fêmea, né, irmão Val? É a realidade isso é coisa que eu vejo demais, né? Mas na religião, puxa um primo para um lado e faz vista grossa para o erro de Isaac, né? Que foi passivo para se casar, né? Que a Rebeca foi induzida a casar-se e um passivo a casar. Isso não existe. A gente tem que vibrar se realmente quer. Eu quero Bíblia, então eu procuro me santificar. Então tem agora essa grande festividade, agora dia 28 de novembro até 8 de dezembro, que é a festa de Hanukkah, a festa das luzes. São 10 dias de festas sobre a vitória dos macabeus, sobre os gregos, que a gente vê até no filme, né? Esparta, aquele filme de Esparta, é a festa de Hanukkah, que 10.000 homens brigou a favor de Helena, né? Para resgatar Helena dos gregos, né? Os espartanos foram lá para poder resgatar Helena, porque o rei de Esparta queria Helena de qualquer maneira. Então arrumaram essa briga, e também pelo fato de que eles queriam aniquilar os hebreus daquela época para não cumprir mais a Torá. E os gregos foram derrotados com o cavalo de Troia e não mexeram mais com os hebreus da época. Então é chamado Festa das Luzes, 10 dias de festa, festa de Hanukkah. Não é Natal, Natal nós estamos fora. Natal é 25 de dezembro. A nossa festa é 28 de novembro a 8 de dezembro agora. É 10 dias de churrasco, festa, bebida, comida e dança. Agora, essa festa do Natal, nós não temos nada a ver com isso que não está na Bíblia. Certo. A nossa está em Macabeu 1, está em Macabeu 2, está nesse nosso querido, no livro de Neemias. Aí sim, aí é bíblico, aí está dentro da palavra, a gente vai cumprir. Se não tiver como fazer festa, a gente ora, a gente lê a Bíblia, né, irmão Valdo? A gente compra um pão, a gente toma um café.
mas não vamos deixar de comemorar a festa das luzes. Aqui em Macaé, o prefeito parece que todo ano acende a cidade toda, mas é para a festa de Tamuz, né? De Tamuz, de Nerode e do Papa Nicolau, né? Que o Papa Nicolau parece que é da Finlândia, ele faz aniversário 25 de dezembro. Então essa festa é para esses deuses. Da Bíblia é 28 agora, de novembro a 8 de dezembro, 10 dias de festa, que nós vamos fazer, ou com água, ou com guaraná, ou com pão com mortandela, ou com churrasco de boi, nós vamos fazer a nossa festinha. Tá? Agora, não vibrar aquilo que não pertence a gente. Entende, irmã Tânia? Não podemos vibrar algo que não cabe a nós, porque essa vibração vai causar danos na estrutura emocional nossa para sempre. Tá? Vai causar um dano como ocorreu com Jacob, como o próprio Esaú, né? Esaú se suicidou, ele enfiou a espada na terra e caiu de costas na espada, porque ele foi cercado pelos inimigos e não aceitou que os inimigos liderassem ele, né? Então, ele viu o filho dele morrendo e depois ele se matou. E quem deu o anúncio que ele morreu foi um menino que ele poupou quando era criança, e o Eterno mandou matar, ele não quis matar. O menino poupou a vida dele, ele poupou a vida do menino, e o menino avisou o rei Davi que Esaú tinha morrido, e Davi automaticamente decepou a cabeça do garoto na mesma hora ali, né? É o que está no livro de Crônicas. Então não podemos, irmã Tânia, acender uma vibração se a gente não quer, tá, irmã Eunice? Se a gente não quer, nós não podemos formar mundos. Porque o que acontece em Israel hoje? Guerra noite e dia, né? Houve guerra noite e dia e noite, e agora Israel está sitiado, tá? E Yeshua disse que quando Jerusalém estiver toda cercada, fuja para os montes. Então é um grande momento para a gente estar no Salmo 121 e Salmo 91 também, tá? Porque Jerusalém, ontem à tarde, foi declarado uma forma sitiada. Toda a Europa está a favor do pessoal de Ismael, irmão Valdo. Itália, França, Inglaterra, todos estão pedindo a cabeça de Benjamim Netanyahu, tá? Fique claro. Então, aquela profecia que foi falada aqui, que eu disse que no dia 23 de novembro iria suceder, começou realmente ontem à tarde, tá bom? Então, mais uma profecia que nós acertamos no alvo, tá? E Jerusalém, nesse momento, está sendo sitiado, e Benjamim Netanyahu foi tratado para ir para a corte para ser preso, tá? Pelo fato de que eles querem que ele termine a guerra, tá? Os outros países. Muito bem, então aqui nós fizemos a calibração do irmão, deixa-me ver, Esaú e Jacob, né? Foi no 26, isso aí. A gente parou no 9, no 11, né? E semeou Isaac no 12, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Eterno abençoava. Prosperou o homem, enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus os invejavam. Todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. 16. Disse também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. 17. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. Número 18. E tornou-se Isaac a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19.
Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. 20. Os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Até aqui, isso ocorre também nas nossas vidas, Tânia, nos dias atuais. Sempre há essa forma de contenção das nações sobre a nossa forma de pensar ao Altíssimo. Por que isso ocorre, irmã Eunice? Por que há essa implicância contra a nossa emuná, nossa fé, a nossa forma de estado aqui? Porque muitas pessoas acham que o nosso direito pertence a eles. Por que isso, irmã Tânia? Por quê? Porque é um ticum, é uma correção que o Eterno concede na nossa geração, no nosso Toleudot. O Eterno quer que a gente conserte a forma de nós vibrarmos a excelência para Ele. Então, quando existe uma contenda, uma implicância, é porque o Eterno quer que nós se corrigimos como vibrar da forma exata e entender que tudo do Eterno é probatório. Entende, sim, irmã Tânia? Nada aqui na terra é leolão vaed, no sentido absoluto. Não é leolão vaed, e a gente tem que ter essa compreensão, porque o comodismo faz a gente se esquecer do tempo, né, irmão Val? Existem pessoas que não querem ler mais, não querem estudar mais, não querem produzir mais as escrituras, nem mesmo a própria vida. Então o Eterno desperta essa saliência de implicâncias para corrigir o nosso ego, para a gente ter um toleudor de uma guerra, uma geração, um camelo eficaz, de progresso, mas não de retrocesso, mas de progresso. Então quem é do Eterno vibra progresso, vibra estudo, vibra vidas boas. Entende-se que você tem que caminhar. O camelo, tanto fêmea como macho, caminha. O camelo nunca fica parado. Então, observe-se que Abraão teve, os filisteus entulharam com terra. O Eterno tinha dito para Isaac ir para Gerar, né, para essa terra. Ele foi e lá ele cavou poços de águas vivas. E assim somos nós. Nós não podemos estar no comodismo. Nós temos que ter uma elevação tamanha dessa porção aqui. Tá? Esse culto é uma fala, uma coisa pão com manteiga, é algo arroz com feijão. Mas poderíamos, se a gente tivesse entendido o hebraico, havia uma fala muito diferente hoje aqui. Então eu estou fazendo um arroz, um feijão, eu estou colocando uma salsinha, um coentro, para a gente ter um tempero ali e tal. Mas poderia ter um buffet de maionese com outras coisas. Então a gente vai dosar essa porção, mas com crescimento, irmã Tânia. Chegar em casa, ler esse capítulo novamente antes de dormir. Amanhã dar uma olhada à noitinha ou na hora do almoço e ter uma compreensão maior. E sempre se exponenciar, sempre vibrar para ter um entendimento profundo. E não desprezar e já partir para uma outra, mas fazer techuvá. Então a techuvá é importante. Observe-se que o filho de Abraão voltou a esse lugar, né? Abraão já tinha se levado e agora a mesma coisa com Isaac, né? Muito bem. Então essa água é nossa, por isso chamou aquele poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então muitas pessoas contendem com a gente, irmã Tânia, porque está faltando na gente esse Ezeque, tá? E esse poço, ele precisa ser cavado, ele precisa ser orientada. Essa forma de a gente buscar uma água é através de um estudo profundo, de valorização naquilo que você faz. E nunca fazer de forma mecânica, né? Um culto por ir, né? Um ouvir por ouvir, mas pesquisar, né, irmão Val? Buscar fundo essa fala aqui. Essa fala não é minha, é do Altíssimo, né?
para nós admoestarmos a nossa pré-existência no nosso toledote. O nosso toledote, as nossas gerações, ela é energética, é física, e ela é um camelo que anda para frente. Ok, irmã Tânia? O nosso toledote é uma geração de camelo, tá? A raiz 3. Muito bem, agora nós vamos entender o capítulo 27, na qual Isaac abençoa a Jacob. Vamos entender esse capítulo. Ele é muito famoso, conhecido, né? Uma bênção pervertida. Nós vamos entender aqui. Aconteceu que, como Isaac envelheceu, os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo, apanha para mim alguma caça, faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, traz, amor, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacob, seu filho Lemor, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, Lemor. 7. Traze-me caça e faz-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Eterno, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho, traz-me de lá 2 bons cabritos, eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. 10. Leva-lo-ás a teu pai, para que eu coma, para que te abençoe antes da sua morte. 11. Então, disse Jacob a Rebeca, sua mãe. Aqui é um versículo de equidade, tá? É o número 11. Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. 12. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim a maldição e não bênção. Número 12. Aqui, irmãs, está a revelação da geração do Israel atual. Estamos, irmão Valdo, diante de uma revelação magnífica do divino aqui essa noite, que é a frequência 12. Entramos na frequência 12 energética da Terra, e esse 12 aqui revela-se a realidade de Jacob lá em Israel hoje. Vou repetir o 12 ao vivo aqui. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. Hoje Israel está sendo o que, irmão Valdo? Sitiado pela Europa inteira, sendo condenado e admoestado pelas outras nações como enganador, não é isso? Que coisa, hein? Depois de 4.000 anos, o versículo está tendo valor hoje, essa noite aqui, ao vivo, aos nossos olhos. E não é interpretação nossa. Isso está acontecendo agora, lá em Israel, nesse momento. Incrível isso, irmã Tânia. Isso chama-se onipresença do Altíssimo. Isso chama-se verdade. Isso é o que sucederá ao próprio Israel atual. Então não adianta querer ter bênçãos dentro do processo da mentira, né, irmão Valdo? Muitos me criticam. Sim? A mentira é coisa muito, né? Muitos me criticam. Poxa, Cláudio, por que você não tem isso? Por que você não tem aquilo? Por que você não faz assado, não faz cabrito? Porque eu não posso entrar no altar da mentira. Porque depois eu vou ser cobrado pela energia da mentira. E como é que eu vou andar na rua? E como eu vou conseguir dormir? Como que eu vou falar bom dia com a Tânia? Como eu vou corrigir um filho meu? Com que cara tem coragem de entrar na minha casa?
Como eu vou andar na rua em Macaé? Vai ficar preso. Não tem como, eu não consigo, né? Eu não consigo, então nós não podemos fazer o que a irmã Rebeca sucedeu ao filho. Vai lá, põe lava um guisado e veste a roupa do seu irmão, que você vai ser abençoado. Hoje esse Israel está fazendo da mesma forma, irmã Marli. Infelizmente. A Pfizer é uma empresa de Israel. A vacina Pfizer é de Israel, irmão Walter. Engraçado, né? E agora, irmã Eunice? E agora, irmã Tânia? Não podemos ganhar um mundo vindouro eliminando a população sem o povo saber. Não é enganando e com mentira que você vai estar no trono. Não é dessa forma que a gente vai conquistar a terra prometida. Será que essa terra de Canaã realmente ela é fixa ou seria probatória? Será que ela não é um exemplo? Será que o Todo-Poderoso iria fulminar ou eliminar o capítulo 9 todo de Gênesis? O capítulo 9 de Gênesis abençoa todas as nações. Não existe nenhum maldito no capítulo 9. Todas as noras de Noé são abençoadas. Todas as mulheres. Todos os 3 filhos de Noé são abençoados. Interessante, né? Capítulo 10, quem amaldiçoou com a língua a descendência de Canaã foi Noé, não o Eterno. Então, quem é do Criador estará sempre, irmã Tânia, abençoada. Nunca será maldita. Como que nós poderemos ser malditas se nós estamos na verdade, né, irmã Eunice? E eu me sinto bem, calmo, me sinto feliz e me sinto valorizado. Não apanhei, nunca roubei, nunca matei, nunca peguei nada de ninguém, nunca usei droga. A única droga que eu usei foi cigarro da Souza Cruz, Derby, Hollywood. Mas nunca fumei maconha, cocaína, machixe, cheirinho de loló, pico na veia, êxtase, comprimido, nada disso. Nunca roubei, nunca peguei mulher dos outros, nunca me envolvi com erro, nunca entrei na roda dos escarnecedores, eu estou super tranquilo. Eu não tenho maldade nenhuma na minha mente. Eu morei em Duque de Caxias, morei em Barê, morei em Magé, morei na subida de Petrópolis, morei em Macaé, morei no Mar do Norte, Rio das Ostras, morei no Botafogo, em Macaé. Nunca briguei com ninguém. Nunca fui assaltado no Rio de Janeiro, nunca fui assaltado em São Paulo. Eu já fui furtado em Macaé, no Banco do Brasil, que eu fui pegar um dinheiro e roubar a bicicleta. Não deu tempo de eu correr atrás do cara, o cara me pegou a bicicleta e correu. Mas eu nunca roubei, nunca matei, tenho minha consciência limpa. O capítulo 9 de Gênesis é sobre a minha vida. Não sou maldito, como Noé falou que os negros eram malditos. Porque eu não fiz a vacina Pfizer. Eu não sou farmacêutica. Eu estou me formando na área de medicina, de biomedicina, mas para tratar com DNA, biologia molecular. Essa é a minha área, é o que eu estou cavando. E não fazer uma vacina para eliminar a população, para meter a terra só para mim. Você é do Eterno mesmo? Tem certeza? É isso que é santidade? Não vou aceitar nenhum fermento bíblico. Tenho certeza, pelo que eu conheço, a família de Valdo e Eunice aqui, vocês também não aceitam.
Eu já li o temperamento de vocês. Vocês não vão aceitar fermento aqui dentro. Se tiver mentira de padres, inventação de moda para rebaixar uma família e exaltar outra, eu tenho certeza que vocês também não vão aceitar essa mentira. E o Eterno me causou, irmã Marli, a necessidade de entender o hebraico, porque eu tinha medo de falar isso. Eu não tinha certeza. Mas depois que eu li a Bíblia em hebraico, que o Eterno me revelou, aí eu vi enxerto, mentira. Tem bastante mentira em enxerto para levantar um e abaixar o outro. Não tem lógica. Uma família ser maldito para sempre, o outro manda matar o marido para ficar e ele é perdoado, mas os negros não são perdoados. Que isso? Não existe isso. Tem enxerto. Irmão Davi manda matar o melhor amigo para ficar com a esposa que era bonita de corpo, e todos os judeus falam que ele está perdoado. E os cananeus nunca vai ser perdoado? Mas que isso? Não tem lógica. Por que Eunice não pode ser uma sacerdotisa? Porque ela é preta? Não tem lógica isso. Mas Eunice não fez a vacina da Pfizer para matar 5,3 bilhões de pessoas na Terra? Irmã Eunice não é maldita, nem muito menos irmão Valdo. Não aceito isso. Vai para o Facebook, vai para o YouTube. Todas as minhas porções que eu falar aqui. Não gosto de mentira. Já chega de tanta sujeira e engano. Donald Trump não salva ninguém, ele é ímpio. Pau mandado de Elon Musk. Pau mandado de Elon Musk, que comprou as urnas. Pau mandado. Não tem lógica. Isso não existe. Como que eu vou aderir uma responsabilidade com um homem que é ímpio? Você não guarda a Torá, como é que você é santo? Então, nós não podemos entrar num toledote, numa geração que mente, que quer usar a imagem da terra de Canaã como um objeto de escárnio, como se fosse troca de moedas. A Bíblia não é troca de moedas. Dinheiro não me compra. Não adianta vir com dinheiro, não adianta vir com mulheres, que vocês vão passar vergonha. Eu não gosto disso, não aceito, nunca aceitei. E a verdade, ela prevalecerá. Adonai de Sebaot, essa noite, traz a realidade da Parashá Toledot, de que a mentira de Rebeca trouxe um grande problema para o próprio filho hoje, porque Jacó sofre hoje uma forma de ser sitiado em querer obter algo que não lhe pertence. Se Tânia é minha esposa, ela está comigo, e assim como o livro de Cantares diz, e eu estou com a irmã Tânia. Se ela não estiver contida em mim, eu não tenho como estar contido nela. Israel, só é santo se ele estiver contido na Torá. Se ele estiver contido em Donald Trump, em Elon Musk, ou em assuntos de finança, aquele Israel não pertence ao divino. E vai acontecer, que eu vou repetir agora pela terceira vez, isso aqui, com o Israel desobediente. Vamos ler, versículo 12? Vamos lá. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e traz os cabritos. 14. Buscou-se
biscou-os e os trouxe à sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. 15 depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. 16, e com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. 17, e deu o guisado saboroso, o pão que tinha preparado, na mão de Jacó, seu filho. Olha o 18, representando a vida, Rai. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele me disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? 19, e Jacó disse a seu pai: essa aqui é a sentença de Israel hoje, tá? Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Até aqui. Agora nós vamos abrir Salmo 19, por favor. Respondeu e disse, Salmo 19. Salmo 19. O Salmo 19 diz: os céus declaram a honra do Eterno, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Vou repetir: os céus declaram a honra do Criador, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, e a outro dia, uma noite, mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. 6. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, seu curso até a outra extremidade, e nada se esconde ao seu calor. 7. A lei do Eterno é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. 8. Os preceitos do Eterno são retos e alegram o coração. O mandamento do Eterno é puro e ilumina os olhos. 9. O temor do Eterno é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Eterno são verdadeiros, justamente justos. 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, mais doces do que o mel e o licor dos favos. 11. Também por ele é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os seus erros? Expurga-me, tu, dos que me são ocultos. 13. Também da soberba guarda o teu servo, para que, se não a senhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Baruch Hashem, voltando lá em Gênesis 27, versículo 19. Aqui foi uma correção que o Eterno deu ao nosso querido Jacob, tá? Então, a mentira não vai adiante, tá bom? 20. Então disse Isaque a seu filho: como é isto, que tão cedo achaste filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Criador a mandou ao meu encontro. Até aqui, o versículo 20, congregação, significa ram, significa lavar das mãos, significa que esse homem está pronto para a peleja, está pronto para a guerra, pode ir para o exército. Significa que está pronto para casar-se, esse homem de 20 anos. Então, o 20, o próprio Isaque admoestou: mas já conseguiu a caça tão rápido, né? E aí o que ele fez? Ele, pela terceira vez, mente-se mais uma vez, dizendo que foi o Eterno que providenciou. Agora eu pergunto para o nosso sacerdote querido Valdo: Valdo, tem como Israel hoje está isento dessa maldição que sobreviverá lá, com essa mentira? Tem dúvida. Não tem como, irmã Tânia. Se eu mentir
vai brotar a realidade na minha cara para todo mundo ver. Se eu tiver de safadeza aqui ou em qualquer outro lugar. E vou pagar se eu usar o nome do Eterno dizendo que foi o Eterno que falou. Certamente. Estou tranquilo, o Eterno sabe que eu estou limpo. Estou felicíssimo da Silva, não devo nada a ninguém, só a luz lá e umas coisas do SPC que falta pagar. Eu não devo nada energeticamente espiritual a ninguém, estou tranquilo. Tranquilíssimo. Então esse Jacó, ele vai pagar a pena, porque ele usou o nome do Altíssimo aqui no 20, no lavado das mãos. Ele mentiu para o pai, ele concordou com a mentira da mãe, ele mentiu para si mesmo e mentiu mais uma vez usando o nome do Eterno, Val. Que loucura! E é muito perigoso você fazer uma coisa dessa, é loucura. Você pode até mentir, agora dizendo que foi o Eterno que falou que providenciou a caça rapidamente, isso não é legal. Então, o Israel hoje está nessa situação, uma energia difícil. Quando eu oro aqui, ou aonde eu estou, eu oro em torno para o povo que é do Criador. Eu não oro para aquele Israel desobediente. Não tem como. Muitos querem ser meus amigos, eu olho, eu sinto, não aceito no Facebook, até de lá. E às vezes uma pessoa dos Estados Unidos ou de outro lugar, eu sinto humildade, aí aceito e confirmo. Porque tá demais, irmão Valdir, é muita mentira lá. Mas o povo acha que a maioria está santo, né? E você não pode confiar nesses santos, não. Você não pode confiar nesses santos. Não faça isso. Na prática não vive. Com engano e mentira. Como que eu vou ser amigo de uma pessoa dessa? Como que eu vou tomar um medicamento de lá? Não tem como. Não vou tomar, não vou beber suco, guaraná, bala, o que me der, eu jogo fora, não como. Eu vou fazer um ano agora, dia 14 de fevereiro, que eu não como mais arroz. Não como, nem vou comer. Como inhame, batata doce, abóbora amassada com farinha e banana, e a minha janta e um copo d'água eu dormir. Não como mais, não acredito. Como que eu vou acreditar nos chineses? A Covid-19 vem de lá. Não tem como confiar nesses homens. Não vou confiar mesmo. A vantagem é boa? É. Muita fome, muita vantagem, mas eu me seguro. Não compro mais. Compro, mas eu não compro. Eles comem lá em casa. Eu não como mais, não acredito. Perdi a fé, perdi a confiança. Depois, irmão Valdo, você perde a fé nessa turma. Para me convencer de novo vai ser difícil. É como de fato a mentira. Aí depois que você perde a confiança, você não acredita mais. Justamente, não é realidade isso. Estou tudo arrepiado aqui. Então, gente, essa porção, ela trouxe um grande problema sobre a vida dessa família que está tendo conflito. Agora nós vamos abrir o capítulo 28, que é o final da porção. São 9 versículos, que é a fuga de Jacob, né? Vamos lá? Isaac chamou Jacob, abençoou e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Isso. Levanta-te e vai a Padan Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma-te lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar, multiplique, para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações, que o Eterno deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacob, o qual foi a Padan Aram, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. 6. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó, o enviara a Padan Aram para tomar mulher dali para si, que abençoando lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã,
e que Jacob obedecera a seu pai e a sua mãe e se fora a Padã Arã. Número 8. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram mais aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Até aqui termina a porção com Esaú casando com Malaate, né? Uma muçulmana que era até parente, né? Do avô dele, né? Era uma prima-avó, a prima do avô dele, né? Parte de pai, é a irmã Malaate. Por que ele fez isso? Porque ele se sentiu desvalorizado com a majestade do pai em relação a ele, né? Porque o pai abençoou Jacob, e essa cena trouxe a entender que o pai gostava mais de Jacob e tinha desprezado ele. Olha só que situação. Então a energia da mentira dentro da casa trouxe uma guerra, um conflito do filho contra o pai, pelo fato da desobediência da mãe. Olha que situação. Gerou inimizade entre o filho e o pai. E por pirraça ele casou com uma das cananeias que o pai tinha admoestado para que não se envolver com aquele povo. E isso trouxe esse grande conflito hoje no Oriente Médio e também nos dias atuais. Essa energia não ocorre somente lá, irmã Tânia, mas ocorre, já está terminando, tá? Mas ocorre nas nações também. Porque a mentira é uma fala, é um peso, é um ser, é uma energia que ela manifesta a sua majestade. Então é perigoso a gente não ser real. Eu sempre fui. Paguei preço caro, perdi muitos empregos bons por ser verdadeiro, né? Mas a gente precisa ser verdadeiro, né? Precisa ser verdadeiro, porque senão essa energia pode cobrar as minhas gerações à frente, né? Então eu não quero isso. Eu tenho 4 filhos, 2 estão no Chamais e 2 estão aqui na terra. Nenhum dos 4 me trouxe aborrecimento até agora. Os 2 estão com o Altíssimo. Nós vamos se encontrar. No mundo vindouro vai brotar todo mundo, né, irmão Val? Os que morreram vai brotar tudo aí. E os outros 2 não me causam apreensão nenhuma. Eu orei antes de fazer também, tá? Então eu consagrei antes de fazer tanto Tales como Emerson. Orei no pé de Jaco, de Tales, e Emerson orei no quarto mesmo. Eu orei antes de fazer. Tudo que você faz, você tem que orar antes, para não vir espíritos terríveis para te causar correção e aborrecimento, né, irmão Val? Então, essa energia da mentira para favorecer algo causou um grande problema na família de Jacob. Congregação, está sendo gravado aqui, vai para as redes sociais, vocês vão ouvir isso várias vezes. Na minha concepção, um pouco que eu entendo, eu não sei nada de Bíblia, estou aprendendo. Um pouquinho que eu consegui vibrar e sentir, eu acredito que o Eterno vai causar o capítulo 9 de Gênesis para as pessoas obedientes. Isso eu acredito. Acredito que o que a gente está aqui buscando vai estar sobre os nossos pés, irmão Walter, sobre as nossas mãos e diante dos nossos olhos, sem mentira, sem estrupo, sem fazer macumba, sem acender vela preta e vermelha para diabo, sem fofoca, sem tomar nada à força de ninguém. Nós vamos conquistar a terra prometida numa forma justa, com Torá, com calma, passo a passo, sem ansiedade, sem prejudicar outro vaso, porque nós somos vasos com honra do Altíssimo. Nós esperamos o momento certo para a gente definir as ações. Nós não agimos de forma precipitada, né, irmão Walter? Então, que o Eterno nos conceda
uma noite maravilhosa. Eu não sei que horas tem, porque tem o Romanos 9, versículo 6 ao 17, mas eu não sei que horas tem. Que horas tem? É 8h17, 5 para as 8, 15 para as 8? Então nós vamos dar tempo de abrir Romanos 9, fazendo favor, tá bom? A gente vai para Romanos 9, para a gente compreender essa sobremesa maravilhosa da porção que o Eterno nos concede essa noite. Romanos 9, tá? Romanos 9, versículo 6 em diante. Parashat Toledot, sexta porção semanal da Torá, um VAV, uma criação que o Eterno nos concede. A irmã Malaate está, até os dias atuais, fazendo o seu papel de abençoada memória, a irmã Malaate, que diz assim, Romanos 9, versículo 6, tá, irmã Tânia? Até o versículo 17, que a gente vai se alimentar dessa sobremesa magnífica. O número 6 diz, não que a palavra do Eterno haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são o que, irmã Eunice? Israelita. Versículo 7, a irmã Marli pode ler alto para nós? Nem por seres descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Irmã Tânia pode ler o número 8? Isto é, não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Irmã Eunice pode ler o 9? Porque isso é que a promessa diz, no tempo devido verei, e Sará terá um filho. Irmã Marli pode ler o 10? E não somente está, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Irmã Tânia pode ler o 11? Porque, não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Irmã Eunice pode ler o 12, irmã Marli o 13, irmã Tânia o 14. Foi dito a ela, o mais velho servirá o mais novo. Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Irmã Eunice o 15, irmã Marli o 16 e Tânia terminando com 17. Porque ele disse a Moshe, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu me compadecer. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Amém! Bendito é o Todo-Poderoso por essa palavra maravilhosa que é uma carta ao povo de Roma, né? Que foi dado para elucidar a Parashat Toledot. Então, a palavra do Eterno está dizendo que porque nem todos que são de Israel são israelitas. Isso é verdade. Essa fala já foi falada aqui, né, no tempo do irmão que estava aqui, Deusdete. Eu estava numa porção que ele comentou essa porção aqui, esse versículo aqui. Nem todos que é de Israel são israelitas. Então, Tânia, é isso que foi falado no início da fala aqui. Gerações é por vibração. Quantas pessoas estão na rua e nem querem estar, né, irmão Paulo?
Tem gente que está trabalhando lá no supermercado, lá no Carrefour, no shopping, mas ela não quer estar ali. O corpo até está, mas a mente dela está em outro lugar, né, irmão? Justamente, o que acontece. Então, nem todos que você vê na televisão Israel, eles amam a Torá lá. E a gente está aqui distante, né? 9.000 ou 13.000 quilômetros daqui, acho que é 13.000. 13 ou 17.000 quilômetros daqui lá, em Israel. Por aí. E a gente obedece mais o Altíssimo do que quem mora lá. Né? Tem gente que está lá só no barzinho, está na bagunça. E do lado do Monte da Oliveira, né? Cheio de sinagoga maravilhosa, mas estão lá na bagunceira, não está nem aí para o Criador. Enquanto que a gente tem um sonho, né? De arrumar uns 50 mil reais cada um para ir lá, passar um mês lá e tal. E a gente não tem acesso ainda lá. Então isso leva a crer que nós não podemos fazer uma leitura determinante das ações aqui na Terra, porque é através, irmã Tânia, de vibrações que a gente causa a relação na nossa existência. Nunca julgue, irmã Tânia, o livro pela capa, né, irmã Inês? Procure vibrar para ver se você vai somar com essa pessoa, para ver se vai dar certo comprar ou vender, para ver se vai haver uma junção exata. Isso é a Parashat Toledot, que o Eterno de Israel abençoe a todos aqui presentes. Eterno dos Exércitos, nós agradecemos por essa Brit Hadashah aqui. Ela tem muitas palavras Kadosh. Agradeço também aqui do Gênesis, deixa eu abrir ele aqui, Gênesis 25, só um momento, aqui, Gênesis 25, agradeço ao Altíssimo por essa porção de Bereshit, tá? O Todo-Poderoso nos conceda uma boa semana. O próximo Shabat ele será Gadol, porque haverá lua nova no domingo, dia 1º, é um Shabat também, é lua nova ao Altíssimo. Estaremos aqui também para congratular essa festa maravilhosa da lua nova. Terá vinho, terá um docinho gostoso, domingo que vem, dia 1º. E depois a irmã Tânia e eu vamos ir na cidade grande para resolver documentos. Na segunda-feira, dia 2, tem que estar lá. Então daqui nós vamos para a rodoviária de Macaé. E terá o Shabat aqui no domingo, o culto normal, com algumas especiarias boas da lua nova. Lembrando que nós vamos já estar com as especiarias do Shabat, tá? O álamo, o calo, a canela. São especiarias que tem que ter na congregação. Toda sinagoga tem. Passa um cheirando em Querá. Um vai lá, cheira canela, outro cheira outra erva. É um preceito que tem em Levítico, que toda mulher judia, todo homem judeu tem que fazer. Quando você faz essa prática, essa brahá, você é abençoado financeiramente, tá bom? O dízimo, o cheirar das especiarias, o guardar do Shabat, o pão e o vinho, é um mandamento do Eterno para haver prosperidade. E a gente nunca fez aqui, né? Sentir o odor das especiarias. Uma coisa tão simples, né? Mas é uma ordem do divino, a gente faz. Então, domingo, dia 1º, terá aqui. Quero agradecer a todos. A gente vai fazer a oração do Kiddush de Shabbat, tá bom? Página 305. Amanhã haverá o culto aqui, às 18 horas. Porque amanhã nós vamos estar tratando dessa porção. A gente tratou da forma energética, tratamos rapidamente aqui da coisa, mas amanhã nós vamos estar tratando de Miqueias 1 até o versículo 27 amanhã. Tá? A Haftará dessa porção, Miqueias 1, do 1 ao 27. É a forma dessa porção, tá bom? Um terreirinho de Davi. O Eterno é meu pastor e por isso nada nos pode faltar. O Eterno me faz repousar em campos verdejantes. Conduz-me às águas tranquilas. Restaura a nossa alma, guia por vereda da justiça por amor do seu nome.
Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temeremos, pois tu estarás conosco, Eterno. Teu cajado e teu bordão nos darão apoio e conforto. Preparas uma mesa de delícia na presença dos nossos inimigos. Unges com óleo nossa cabeça, nosso cálice transborda. Certamente a bondade e benevolência nos acompanharão por todos os dias de nossa existência, e por todo sempre habitaremos na casa do Altíssimo. Se apartares do Shabat do teu pé, não prosseguires as tuas empresas no meu Kadosh dia, e ao Shabat te chamares deleitoso, santificado pelo Eterno e digno de honra, se honrares, não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando nas tuas empresas, e nem falando nas tuas palavras, então te deitarás no Eterno. Eu te farei subir às alturas da terra e te alimentarei com a herança de teu pai Jacob, porque a boca do Todo-Poderoso falou. As filhas de Israel, os filhos, guardarão o Shabat, para fazer o Shabat com aliança perpétua por suas gerações. Ele é um sinal entre mim e os filhos de Zebeus para sempre, de que em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, no 7º dia folgou e descansou. Portanto, o Eterno abençoou o dia de Shabat e o santificou com a permissão dos senhores, a vida. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste o fruto da videira. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que criaste tudo pela tua palavra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sentar na sua carne. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste sobre o lavado das mãos. Como foi dito, abre tuas mãos, satisfaz o anseio de todos os seres. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Criador, Rei do Universo, que da terra faz brotar o pão. Que o Eterno nos abençoe, guarde, livre de todo mal, guarde, Eterno, esse lar aqui, segure, Eterno, com seus malais de segurança, seus anjos, essa congregação aqui, a casa de cada membro aqui, cada pessoa. Visite, Eterno, agora a vida financeira de cada membro aqui, abençoe nós, livre do mal, do laço passarinheiro, da peste perniciosa, do homem sanguinário, da bala perdida, da selada de Amã, da inveja de Doeg, da astúcia de Atalia, da mentira de Jezabel. Ó Eterno dos exércitos, entra com providência na vida das suas, na vida dos seus. Eterno, traga o seu povo para a tua casa, que a vida do irmão Maciel, a vida da irmã Raquel seja próspera, das suas crianças. Ó Eterno dos exércitos, entra com providência na vida das noras e filhos de Eunice, do pessoal todo de Marli. Entra com providência, Eterno, na coluna vertebral, em todos os órgãos vitais da irmã Tânia, da irmã Marise, minha mãe, da irmã minha Elisete, que está naquela batalha espiritual ferrenha lá, na linha de fogo. Ó Eterno dos exércitos, entra com providência na minha vida financeira, na minha vida sacerdotal aqui. Ó Eterno, não nos deixe cair nunca. Segure, Eterno, com a tua mão forte cada alma aqui, que a gente nunca venha cair na cilada de Satanás. Eterno, segure-nos, me ajude a concluir esse jejum essa semana. Amanhã nós estamos no jejum, das 5 da manhã às 5 da tarde. Ó Eterno, nos ajude nesse jejum, nós te pedimos, para honrar o teu Kadosh nome. Ó Eterno, entra com providência nesse bairro, Eterno de Israel, que o Senhor seja conosco, cada família aqui que está presente, vibre, Eterno, o seu povo para cá. Traga as famílias, os sacerdotes, as sacerdotisas, desbloqueie, Eterno, essa energia maligna que impede o seu povo de congregar-te. Obrigado por tudo. Baruch Hashem. Amém. Todos lavando as mãos para o Kiddush do Shabat. Terá o pão maravilhoso do Altíssimo, pelo mérito de Yeshua, terá o vinho. Sejam todas bem-vindas. Lavar as mãos. Tá bom? Amém. Encerrado aqui a gravação, o culto. WhatsApp 11 998 28 9857. 11 998 98776 3776 para informações dos serviços da Torá, tá bom? Judaísmo Racídico, congregação aqui, Rua 10, 293, bairro Ajuda de Baixo, cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Estamos aqui os sábados e domingos a partir das 18 horas, tá bom? Fiquem à vontade de ser conosco. Nosso e-mail é claudiolevir@gmail.com. O nosso Pix é DDD 22 998 28 9857. Quem quiser ajudar e colaborar na obra do Altíssimo com seu dízimo, seu macê, estaremos aqui. No e-mail, o Pix é claudiomessisoliveira6@gmail.com. Ok?
e assim a gente está aqui para nos conceder o serviço divino para a alma que quiser, né? Quem quer realmente seguir o Criador, sair do altar do engano, que está vivendo um momento difícil, fique conosco, a gente vai auxiliar essa alma a seguir o caminho do Criador, tá bom? Forte abraço do irmão Cláudio. Shalom. Obrigado, galera.